Vou fazer uma pergunta rápida. Se eu colocasse aqui para você um monte, responde rápido, um monte de garfo, faca e colher, e pedisse para você organizar, como é que você organizaria? Garfo com garfo, faca com faca, colher com colher? Por que você não perguntou para quê? Agora pergunta. Servir um jantar. Agora organiza. Ah, é? Então, dependendo do propósito, a organização muda? Está vendo como é que nós temos em mente que o nosso propósito de organização é para salvar e não para cumprir o propósito? Então nós estamos pensando um padrão organizacional de quem guarda. Então vou te falar uma coisa para você. Nós estamos montando igrejas de garfos, igrejas de faca e de igreja de colher. E aí nós desenvolvemos uma teologia de garfo, uma teologia de faca e uma teologia de colher. Na teologia das colheres, os garfos e as facas vão para o inferno. Numa congregação de colheres, toda faca é endemoniada, porque a colher ajunta, a faca separa. E se eu fizer uma teologia das facas, tudo quanto é colher não tem revelação, porque nós estamos fazendo teologia de como quem quer salvar e não como quem quer cumprir um propósito. No modelo bíblico, a gente tem essa referência de maneira quase escatológica e pedagógica. Quando Jesus chama Pedro, ele está lançando as redes. As redes de Pedro se rompem porque são muitos peixes. Escatologicamente falando, Jesus chama Pedro e no momento seguinte ele chama João. João não está lançando as redes, ele está com seu pai e seus irmãos consertando as redes. Então existe a agenda do lançamento de redes, mas tem também que ter a agenda intencional da família que conserta as redes no intervalo do lançamento das redes. E aí, as redes de João, que são as redes da última pesca, não se rompem. As de Pedro, sim. Então, Moisés é uma figura de Pedro que tira do Egito. É um lançador de redes. E as redes de Moisés se rompem. Porque ele tem problema com a mulher. Moisés tirou o povo do Egito, a mulher dele estava separada dele. E a liderança dele rachou porque o próprio irmão e irmã se rebelaram fora da tribo de Coré. E nem por isso ele deixou de cumprir o propósito dele de tirar o povo do Egito e nem comprometeu. Mas para entrar na Terra Prometida, não foi um indivíduo na plenitude do seu desempenho. Foi uma relação. Então, uma coisa tira do Egito. Outra realidade introduz na Terra Prometida. E são ambos expressões da mesma operação. Então, nós temos que ter a agenda de treinar lançadores, mas nós temos que ter a agenda de sentar com a família para reparar as redes, para que no fim do processo a gente também esteja pescando com redes que não se rompem. Amém? Por isso, nós temos que ser intencionais no processo e não na atividade. Nesse sentido, o livro de Ezequiel e de Éfeso dá a dica. Ele diz o seguinte: um corpo bem ajustado pelo auxílio de toda a junta e ligadura produz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Então existe a intencionalidade das juntas e ligaduras. E às vezes nós estamos trabalhando só a intencionalidade do crescimento e não da edificação. Por isso Ezequiel, quando vai proclamar a revolução, ele chega num deserto e diz assim, e Deus fala: você acredita que esses ossos podem reviver? Ele falou: bom, se o senhor falar que sim, o senhor que sabe. Ele falou: então profetiza. A hora que ele profetizou, a Bíblia diz que houve um movimento e cada osso se juntou ao seu osso. Presta atenção. O osso desse osso não é esse osso, igual. O osso desse osso é esse osso. E o osso desse osso é esse osso e esse osso. O osso desse osso é esse osso e esse osso. E o osso desse osso é esse osso e esse osso. Então o osso desse osso não é um osso igual. É um totalmente diferente. E exatamente porque na hora do movimento eles vão ter reações diferentes, para que esses ossos diferentes andem juntos, o próximo passo de juntar os ossos era o quê? Profetizar nervos e tendões. Vou fazer uma pergunta rápida. Como é que é seu nome? Seu mesmo. Givago. Givago. Se eu colocasse aqui para você um monte, responde rápido, um monte de garfo, faca e colher, e pedisse para você organizar,
Como é que se organizaria? Garfo com garfo, faca com faca, colher com colher? Por que você não perguntou para quê? Agora pergunta. Serviu um jantar. Agora organiza. Ah, é? Então, dependendo do propósito, a organização muda? Está vendo como é que nós temos em mente que o nosso propósito de organização é para salvar e não para cumprir o propósito? Então, nós estamos pensando um padrão organizacional de quem guarda. Então, vou te falar uma coisa para você. Nós estamos montando igrejas de garfos, igrejas de faca e de igreja de colher. E aí nós desenvolvemos uma teologia de garfo, uma teologia de faca e uma teologia de colher. Na teologia das colheres, os garfos e as facas vão para o inferno. Numa congregação de colheres, toda faca é endemoniada, porque a colher ajunta, a faca separa. E se eu fizer uma teologia das facas, tudo quanto é colher não tem revelação. Porque nós estamos fazendo teologia de como quem quer salvar, e não como quem quer cumprir um propósito. E a relação de um garfo, uma faca e uma colher vai ser o quê? Tensa e nervosa. Por isso que se eu não trabalhar intencionalmente nervos e tendões, sabendo que o osso do osso é um osso totalmente diferente do osso, então aqui você tem dois ossos. Aqui você tem dois ossos. E eu sou o osso do Valdir, por isso eu sou totalmente diferente dele. E ele é o meu osso, como o Ricardo é meu osso, eu sou o osso dele. É o osso. Pronto. E aí o que acontece? Eu tenho que ter nervo para ficar nervoso. E tem que ter tendão para ficar tenso. Como nós não trabalhamos nervos e tendões, a gente não sabe ficar nervoso sem ficar com raiva e não sabe ficar tenso sem romper. Então sabe por que nós estamos gente com raiva e com ruptura? É porque nós não trabalhamos intencionalmente nossos vínculos de uma palavra empenhada e pegamos na mão e dizemos, haja o que houver, nós mantemos a palavra empenhada. E pode ficar nervoso e tenso. Porque essa relação é para ficar nervoso e tenso. Porque é uma faca e um garfo. É uma colher e um garfo. Então essa relação é o quê? Nervosa e tensa. Se eu não tiver nervo, eu vou ficar o quê? Com raiva. E se eu não tiver tendão, eu vou romper. Quase todos os atletas brasileiros tiveram carreira curta. E não porque perderam a competência, mas porque tiveram ruptura de ligamento. Porque a gente ensinou para eles a explorar a capacidade sem trabalhar nervos e tendões. Por isso, nossos atletas têm carreira precoce. Um dos melhores jogadores de tênis do mundo parou mais cedo. Porque não sabia mais jogar tênis. Um dos melhores atletas de futebol do mundo parou mais cedo. Porque desaprendeu a jogar bola? Não, porque aqui a gente trabalha o desempenho, a exaustão, sem trabalhar o quê? As relações. A palavra empenhada e o compromisso assumido. Por isso, toda hora que tem que ficar nervoso, a gente fica com raiva. E toda hora que a gente tem que ficar tenso, a gente rompe. Amém? Porque estamos juntando garfo com garfo, faca com faca, colher com colher, juntando gente mal resolvida numa coisa que vai ser tensa e nervosa. Amém. Amém?